Queridas, que prazer estar com vocês. É uma honra enorme. Quando a Mari me convidou, eu falei, meu Deus, claro. E eu falei, não, gente, melhor que vídeo é estar presencialmente, né? É outra coisa. E então eu fiz questão mesmo de estar aqui, porque é muito precioso a gente estar junto com mulheres, ser edificada, ouvir essas mulheres de Deus. E, gente, não é por nada não, mas é cada chilapada que a gente leva, né? Mas é assim que a gente cresce, né? É assim que a gente vai aprendendo. E vai vir mais chilapada agora. Mas assim, não é nada pessoal não, tá? Não leva para o lado pessoal não. Veja realmente Deus nos fazendo crescer, Deus querendo te alavancar, Deus querendo despertar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, todo o propósito dEle para você, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, o Senhor já está falando aqui tanto com a gente. Meu Deus, eu ainda penso, será que ainda tem mais? Mas eu sei que tem mais, porque a Tua palavra ela é uma fonte inesgotável e sabemos que o Senhor tem coisas tão profundas para nós. E nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale aqui nessa manhã com cada um de acordo com o que elas precisam ouvir. Que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo sussurrando, Deus, aqui, falando no coração de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridas, eu quero falar com vocês sobre vá para o próximo nível. Vira para a pessoa do seu lado e fala, vá para o próximo nível. Eu não sei quem aqui, já que eu sou pastora de crianças, vou falar de uma coisa de crianças. Não sei quem aqui, quando era criança, você brincava em videogame. Quem aqui já brincou com videogame quando era criança? Quem brinca ainda hoje no Candy Crush aí, ó, Deus está vendo. Quem, às vezes, ó, levantaram a mão, assumiram ali, confessaram. Às vezes você tá lá numa brincadeira. Eu confesso que eu não jogo nada disso, gente. Sabe por quê? Porque eu sou assim. Eu quero ir pro próximo. Então, se eu pego para jogar, né, gente, o negócio não vai dar certo. Porque aí eu vou ficar assim, querendo zerar o negócio, sabe? Na viagem, a gente fez viagem para Israel. E na viagem de volta, 15 horas de voo, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu grávida, e tinha hora que eu não conseguia dormir. E aí, ler já não dava mais para ler. Sabe quando já tá assim, não tem mais nada? Tinha um joguinho lá. Gente, eu fiquei jogando esse negócio. E aí tinha que estourar as bolinhas. Sei que eu fui pro próximo nível. E a minha vontade era ir pro próximo nível. Queria ir pro próximo nível. E às vezes, nós temos essa experiência também, né? Nos jogos, ou sei lá, em qualquer outra coisa da vida. Mas mais importante do que isso é o próximo nível espiritual que o Senhor quer nos levar. O próximo nível de intimidade com Ele. O próximo nível de maturidade que o Senhor quer nos levar. E quando eu falo disso, eu estou falando às vezes de mulheres que você conhece há 10 anos. E aí quando você encontra essa mulher 10 anos depois, ela está passando pelos mesmos desafios. Ela está reclamando das mesmas coisas de 10 anos atrás. Ela está murmurando exatamente da mesma forma quando você conheceu ela 10 anos atrás. Alguém já passou por isso? Já viu isso acontecendo? E isso dá eu não sei em você, mas me dá uma angústia. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não é possível que essa pessoa até hoje continua no mesmo nível. Ela não passou de fase. Não mudou de fase. Talvez essa pessoa seja você. E talvez você olha para você de 10 anos atrás, você é a mesma. Não pode. Não pode. A gente precisa ir para um próximo nível. A gente precisa crescer em maturidade. E quando a gente fala disso, a gente fala de coisas às vezes tão básicas, como por exemplo, quando você passa para um próximo nível, até o tipo de palavra que você vai pesquisar na internet para você escutar muda. Sabe por quê? Às vezes quando você está no nível raso, você está lá assim, ai gente do céu, eu preciso só de uma palavra agora. Deixa eu ver aqui, não sei. Como me tornar bem-sucedida? Ou às vezes você fica só naquela coisa assim, não, eu preciso ouvir uma palavra que vai me botar para cima. Mas eu não sei você, já teve várias vezes que eu falei assim, não gente, eu preciso de uma palavra para me sacudir. Faltava eu escrever assim, ó, como tomar vergonha na cara. E pesquisar, para Deus, né, me dar uma sacudida. Até isso, que tipo de palavras que você escuta? Que tipo de livro que você procura para ler? Será que você fica só na caixinha de promessas?
Que tipo de devocional que você tem com Deus? Aquele do tipo que Jesus fala comigo, abre a Bíblia aí, e Caim matou Abel. Não, isso aqui não é Deus não. E aí você fica, será que a gente está só nesse nível? Não, Deus quer nos levar para um próximo nível. Deus não quer que a gente seja um novo convertido de sempre, nesse sentido. A gente tem que ter a paixão do primeiro amor sempre, mas a gente não pode ter esse coração, a nossa imaturidade sempre da mesma forma. Então nós precisamos ir para o próximo nível. E por mais que às vezes você fala, não, eu já não sou a mulher de 10 anos atrás. Mas eu quero te dizer que ainda tem mais 10 anos para frente. E se você hoje não tiver a decisão de ter uma postura de buscar o Senhor, de amadurecer, daqui 10 anos você vai estar como hoje. Então a gente tem que estar num constante amadurecimento. E graças a Deus que no reino a gente não apodrece. A gente amadurece cada vez mais e fica cada vez mais gostoso, fica cada vez melhor, mais suculento. Quantos querem ir passar para o próximo nível? Diga amém. Amém? Então eu quero falar com vocês. Meu Deus, esse tempo voa. E então eu quero ler com vocês ali em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, que diz assim: Irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, aqui Paulo, ele estava falando para aquele povo de Corinto assim: eu queria dar um alimento mais sólido para vocês. Mas como que eu dou? Vocês não têm condições. Vocês são bebês ainda. Vocês ainda estão no leite. Então ainda não dava para dar um alimento mais sólido, mais consistente para eles. Porque ainda eram bebês. E infelizmente hoje a gente encontra muitas mulheres na igreja imaturas. E maturidade de fato não tem a ver com a idade. Isso é um fato muito importante. É claro que há uma tendência muito grande no decorrer dos anos a gente alcançando uma certa maturidade. Mas, irmãos, quantas pessoas... Eu já vi tantas irmãs, já fiz gabinete às vezes com pessoas de 60 anos, às vezes, né, que dava para ser quase minha avó, assim. E eu conversando com a pessoa e a pessoa assim, com alguns detalhes, sabe? Assim, então, leite, precisando tanto de leite espiritual ainda. E eu não sei se você tem consciência disso. Então, a maturidade que nós precisamos ter, ela não está relacionada à sua idade. Está relacionada ao seu coração, ao seu posicionamento, à sua postura. E quando nós, como mulheres, somos imaturas, nós atrapalhamos a edificação da casa de Deus. Porque quando nós somos imaturas, quer dizer que nós não fomos lapidadas. E na edificação da casa de Deus, nós somos pedras. Cada um aqui é uma pedra na edificação da casa de Deus. Paulo fala isso, nós somos essas pedras. Agora, é qualquer tipo de pedra que você põe lá para edificar, para construir? Não. Eu tive a oportunidade agora de estar lá em Israel e eu vi na construção do templo e nos muros que cercavam o templo lá em Jerusalém, elas eram lapidadas. Tiravam todas as quinas, as arestas, deixavam elas certinhas. Agora, você sabia que muitas vezes essa lapidação, ela dói. Essa lapidação é uma pedra com a outra. E é o que a Bíblia diz lá em Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o outro. Nós somos afiadas umas pelas outras, como a Camila também ministrou aqui, de receber uma exortação. Então, nós passamos por essa afiação na edificação da igreja. Se não formos lapidadas, se nós não formos lapidadas como pedras, nós vamos atrapalhar a edificação da casa de Deus. A gente não vai se encaixar. Então muitas vezes a gente não vive na igreja a bênção que a gente deveria viver. Não colhemos os frutos que poderíamos colher. Às vezes até mesmo lá na sua célula, porque falta maturidade. Ainda não fomos lapidados como precisávamos ser. Então, qual é o caminho para a maturidade? Eu separei aqui 5 pontos
Peguei baseado em Paulo, em alguns versículos de Paulo, que Paulo fala muito sobre isso. E eu quero apresentar para vocês 5 pontos que são importantes para a gente alcançar a maturidade. Bom seria se tivesse passo 1, passo 2, passo 3. Voa lá, agora você é uma mulher madura. Não é bem assim. Bom seria, né, gente? Não é bem assim, mas são princípios. E os princípios, eles são importantes. Porque os princípios, eles vão governar, eles vão direcionar a sua postura. Eles vão mostrar para você, eles vão te guiar na hora de responder, na hora de reagir a alguma situação. Eles vão te ajudar a reagir de forma certa. Amém? Então, qual é o primeiro princípio para a gente caminhar em direção à maturidade? Crucifique a sua carne. Diga, crucifique a carne. Crucifique a sua carne. Filipenses 3:3 diz: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Irmãs, nós precisamos de mais mulheres que crucificaram a sua carne, que deixaram morrer o seu eu lá na cruz. Muitas vezes nós não alcançamos a maturidade porque a gente está arrastando o nosso ego, o nosso eu. E aí a gente não quer abrir mão do nosso eu. Nós não crucificamos o nosso eu. E não crucificar a carne implica em não amadurecermos. Nós precisamos crucificar o nosso eu. Ter confiança na carne significa você confiar em você mesmo, naquilo que é natural, naquilo que é legítimo, mas não naquilo que é espiritual. Muitas vezes, crucificar a carne, gente, vai ser gostoso? Vai ser bom? Não, vai doer, vai ser ruim. Mas o que significa crucificar o seu eu? Crucificar as suas vontades, é você abrir mão daquilo que você tem direito. Sabe quando você fala assim, mas eu tinha o direito disso? É legítimo. Muitas vezes nós temos o direito, é legítimo. Mas a postura que às vezes Deus espera de nós é que a gente dê a outra face. O que é o legítimo? O que é o natural? Bateu uma face? Agora eu vou te dar outra. Agora você bateu em mim, você plantou, você vai colher. A gente ainda é bíblico, né? Você plantou, você vai colher agora. Esse é o natural. Mas o que é o espiritual? Bateu? Agora, ok, toma outra face. E o Senhor deseja que nós, como mulheres maduras, que nós crucifiquemos a nossa carne. E isso nos fala de realmente abrir mão do nosso ego. Abrir mão do nosso ego. Sabe, irmãos, esses dias atrás, eu passei por uma situação desafiadora. E em relação a filhos. E eu não vou falar muito, porque meu filho está aqui. E aí eu estava passando por uma situação desafiadora sobre isso. E eu estava assim, gente, eu preciso falar com alguém sobre isso. E aí eu fui e falei, vou falar com a Mari, né? Aí eu fui e mandei mensagem para a Mari. Falei, amiga, se você por acaso vê essa mensagem a tempo, porque eu sei que você vê 2 dias depois. Mas eu não posso nem falar muito, porque eu também sou assim. Eu falei, mas eu te entendo, porque eu também sou assim. Mas se por acaso você estiver por aí, eu precisava falar. E glória a Deus, ela estava na hora, né? E aí eu comecei a falar, amiga, eu preciso desabafar e tal, sobre isso. E aí eu desabafei com ela, falei, eu tô errada nisso e tal. E sei que ela foi falando algumas coisas. Amiga, será que isso, você não precisava melhorar, falar daquele jeito e tal? E beleza. E aí eu falei, amém, é verdade, né? Isso aqui eu não me enxerguei em relação a isso. E falei, beleza, falei, amém, obrigada por você, né, ter me ouvido aqui, me lido. E enfim, e aí ela foi e falou assim, amém, amiga, é tão lindo ver seu crescimento. E na hora que ela falou assim, você sabe o que veio no meu coração na hora? Eu falei, como assim meu crescimento? Eu já sou crescida. Eu tipo assim, sabe quando eu veio aquele sentimento assim, ué, como assim? Então eu tava pequena, né? Gente, eu me senti assim, imatura, sabe? Assim, aquela pessoa. Em vez de eu ficar assim, amém, eu tô crescendo. Não, eu fiquei assim, ué, eu já era grande. Na hora veio aquele sentimento. E na hora mesmo, o Espírito... Porque é o ego. É o nosso eu. E na hora eu falei assim, amém. Eu preciso crescer. Ainda tem muito para eu crescer, gente. E é verdade. E naquela hora eu crucifiquei a minha carne. O meu eu que estava lá gritando. Que eu poderia na hora falar, quem é ela? Pensa que ela é melhor que eu? Né? E às vezes a gente não percebe. O nosso eu está lá gritando. E a gente deixa ele gritar.
Não, irmãos, a gente tem que mandar nosso ego para a cruz. Naquela hora eu mandei meu ego para a cruz. Eu falei assim, glória a Deus, estou crescendo, é verdade. E ainda tem muito mais para crescer. Então, às vezes, você passa por situações no dia a dia com o esposo, com filhos, com amigos, com o líder, com o discipulador, e você não percebe que precisa crucificar o eu. Se não crucificarmos o nosso eu, nós não vamos amadurecer. E em segundo lugar, a nossa segunda atitude, o segundo princípio para amadurecimento é discernirmos as batalhas. Paulo fala lá em Efésios que a nossa batalha, a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. É contra principados e potestades. Isso é um caminho para amadurecimento, discernir as batalhas. Os maduros, eles entendem que as batalhas, nós temos um mundo espiritual que nos cerca. E eles entendem que essas batalhas que nós enfrentamos nos forjam. São essas batalhas que nos forjam. São os ventos que os levam rumo ao propósito de Deus para as suas vidas. São os ventos que vêm que vão te levar rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Será que você tem consciência disso diante das batalhas que você enfrenta? Ou será que nessas batalhas que você enfrenta você tem um olhar natural? Nós não podemos ter um olhar natural diante das batalhas. Às vezes a gente está num dilema com o nosso marido e a gente só tem o âmbito natural. A gente não percebe Deus querendo ensinar a gente a submissão. Às vezes nós não percebemos Deus querendo ensinar a gente a calar a boca, a ficar quieto. Às vezes a gente não percebe Deus querendo levar a gente para o quarto para orar de madrugada. A gente não percebe Deus sacudindo a gente, falando assim, ei, vai orar pela sua família. E a gente não discerne as batalhas. Se não discernimos as batalhas, a gente não vai ser forjado. Aquilo não vai nos ensinar. Nós não vamos aprender com aquilo. Por isso que muitas pessoas, você conhece 10 anos depois, ela está do mesmo jeito, porque ela não discerniu as batalhas. E esses tempos também, diante desse desafio que eu falei para vocês, né, que eu estava passando com o meu filho. E diante daquele desafio, Deus, né, um dia orando e chorando de madrugada. E aí Deus falou muito comigo. Essa é uma batalha, discirna essa batalha. Essa batalha é pequena ainda. Mas eu estou te preparando diante dessa batalha. Estou te preparando para batalhas maiores. E naquele momento eu comecei a entender que aquilo não era natural. E que realmente o Senhor, aquilo era uma batalha que eu precisava vencer. E sabe, há um versículo lá de Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 que diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Na Nova Tradução Viva, esse versículo diz assim: se você falhar sob pressão, sua força é muito pequena. Se você falhar sob pressão, sua força é muito pequena. Na versão NAA diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Sabe o que acontece? Às vezes a gente usa de desculpa, fala assim: ai, olha, me perdoa, aquela hora eu estava muito nervosa, foi por isso que eu falei com você daquele jeito. Irmão, você é o que é quando você está nervosa. Você é o que você é quando você está nervosa. É assim, não adianta a gente pôr desculpa na TPM. Ai, porque eu estava de TPM. Não, irmã, quando você está de TPM, você age dessa forma. Então, quando você está nervosa, você age dessa forma. Então, é só a gente colocar desculpa nisso e tudo bem? Quando Jesus fala dos frutos, quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, aí ele fala assim: mansidão, entre parênteses, menos quando você está de TPM. Não! Domínio próprio, com observação. Quando seu marido te tira do sério, pode perder o domínio próprio. Não, irmãos. Então, nós precisamos, é isso que a palavra de Deus diz nesses versículos. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. É lá no dia da angústia, é na hora da prova, é na hora da provação, é na hora da pressão. Essa é a hora que nós vamos mostrar a nossa força. Essa é a hora que a gente tem que realmente discernir. Opa, isso aqui é uma batalha. Aqui eu estou sendo provada. É nessa hora que a gente tem que ter esse discernimento da guerra que a gente está vivendo. Amém? Discirna as batalhas. E em nome de Jesus, diante desses momentos, você vai falar: ah, é aqui que eu vou mostrar minha força. É no dia da angústia. É no dia da angústia, é a hora que eu vou me mostrar forte. É nessa hora. Sabe, irmãos, a minha mãe está enfrentando câncer. E tem sido dias muito difíceis, muito desafiadores. E a gente parou um dia falando com ela por vídeo,
que eu tenho falado com ela todo dia. E eu não posso estar lá com ela. E a químio, né? E perdeu o cabelo, e tirou a mama, enfim. Muito desafiador, muito ruim. E diante disso, a gente conversando, a gente falou, é para essas horas que a gente é crente. É para essas batalhas, é para esses momentos. É para esses momentos que a gente que a gente realmente vai exercer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Amém? É para esses momentos. Discirna então as suas batalhas. Discirna os momentos que está enfrentando. Opa, agora é a hora. Agora é a hora que o Senhor quer me amadurecer. Amém? E em terceiro lugar, persevere. Persevere. Filipenses 3:12. Paulo fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Ó eu, né? Eu assumindo lá, né? Não, eu não tenho obtido tudo isso. Não fui aperfeiçoada. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Sabe o que é? Nós precisamos perseverar. Por que muitas mulheres não amadurecem? Porque não perseveram. Não perseveram nem no livro que está lendo. Não vou nem perguntar para não passar vergonha. Quem aqui, não precisa levantar a mão, mas quem aqui começou a ler um livro esse ano e parou no meio do caminho? Quantos livros você tem lá na sua estante que aí a pessoa fala, você já leu esse livro? Comecei. E aquele? Comecei. E aquele outro? Comprei para ler. Às vezes a gente não persevera. Irmãos, a perseverança ela é importante para a maturidade. E às vezes nós não estamos prontas. Não estamos prontas ainda. Ainda há sim muito processo. Mas a gente precisa ter consciência disso. Eu não estou pronta. Mas quando você tem consciência, amém, não estou pronta. Mas eu estou no caminho. A Joyce Meyer, quando eu era criança, a minha mãe, esses dias atrás, quando eu era criança, a minha mãe escutava palavras diariamente. Eu aprendi muito isso com ela. Então em casa, o ambiente que tinha de TV ligado, não era a novela, não. Enquanto minha mãe estava limpando casa, ela estava escutando Joyce Meyer. E aí estava lá a Joyce Meyer. E eu era criança e eu escutei essa frase. Eu me lembro dela para sempre. Que ela dizia assim, eu não estou bem, mas estou no caminho. Não estou bem, mas estou no caminho. Então talvez você ainda não está bem, não está toda pronta. Mas você tem que estar no caminho, minha irmã. Amém? E nós temos que estar no caminho. Não podemos estar assim, não estou pronta mesmo não, ninguém é perfeito. Aí você fala assim, não, ninguém é perfeito. E tudo bem, errar é humano. E aí ok, errar é humano e você fica nessa. Não, peraí, eu não estou bem, mas eu estou no caminho. Amém, errei, levanta. Vamos perseverar, não vamos desistir. Não vamos desistir de ser trabalhadas pelo Senhor, de ser moldadas, de alcançar a maturidade. Amém? E em quarto lugar, deixe para trás o que precisa ser deixado. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo fala, deixa para trás o que precisa ser deixado. Eu esqueço o que precisa ser esquecido. Muitas mulheres não amadurecem porque não largam o seu passado. Carregam como um fardo de batatas. E não abandona. Porque em 1915 aconteceu isso. Porque em 1510. Irmãos, nós precisamos abandonar. Sabe? Coloque um ponto mesmo. Não, eu não vou mais ficar arrastando isso. Sabe, às vezes nós ficamos guardando mágoas do passado. Às vezes nós ficamos guardando ressentimentos, experiências ruins. Talvez você teve uma experiência ruim em uma outra igreja, chegou aqui agora, aí você já fica assim, né? Não, porque lá tive aquela experiência. Irmãos, vamos abandonar o que ficou para trás. Deixa o que precisa ser deixado. E mais, abandone a postura de menino. Foi o que lá em 1 Coríntios 13, 11, Paulo fala. Quando eu era menino, eu falava como menino. Pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora a gente tem que deixar para trás o que precisa ser deixado. Daquilo que diz respeito à imaturidade. Pessoas maduras, elas não ficam preocupadas com o que ficou para trás. Sabe por quê? Porque os seus olhos estão fixados no eterno. Os nossos olhos têm que estar fixados naquilo que é eterno. Para que então que a gente vai ficar olhando lá para trás?
Deixa para trás o que precisa ser deixado. Olha para frente. Não perca investindo o seu tempo naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Invista naquilo que é eterno. Amém? Coloque os seus olhos para frente. E em último lugar, vença as pequenas batalhas. Quer amadurecer? Vença as pequenas batalhas. Eu já falei aqui sobre crucificar o seu eu, discernir as batalhas, perseverar, deixar para trás o que precisa ser deixado e vença as pequenas batalhas. Paulo fala lá: dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Por quê? Não tinha nem aprendido com leite. Como é que vai receber uma coisa com mais substância, com mais potência? Sabe, muitas vezes, irmãs, tantas verdades espirituais que Deus quer liberar sobre nós. Às vezes tanta revelação da palavra, tantos planos profundos. Mas sabe por quê? Que muitas vezes o Senhor não libera isso sobre você, sobre mim? Porque muitas vezes nós não saímos do básico ainda que precisa ser tratado. Às vezes o básico ainda não foi tratado. Às vezes ainda está lá com mentira. Às vezes ainda está lá com pecado, sabe assim, aqueles pecados que são banais. Aquelas coisas assim tão ridículas. Sabe, irmãos, nós temos que sair desse leite. Já passou da hora da gente estar aqui falando sobre roupa que você veste. Né? Já passou da hora de estar falando aqui sobre fofoca. Pelo amor de Deus, a gente tem que ir para o próximo nível, né? Amém? Então, irmãos, vença essas pequenas batalhas. Muitas vezes a gente não recebe o maior, porque o menor ainda não foi tratado. Vença essas pequenas batalhas. E sabe, eu creio que Deus tem grandes projetos, ministérios lindos, incríveis para entregar na sua mão. Deus tem um propósito incrível para realizar na sua vida, através da sua vida. Por que muitas vezes você está aí e fala assim: ah, Deus, mas por que eu não tenho ainda um propósito, um ministério frutífero? Sabe por que muitas vezes isso não acontece? Porque as mulheres não estão em condição de receber. Deus até quer te dar, mas às vezes você não está em condição de receber, porque você não venceu as pequenas batalhas. Vença as pequenas batalhas do dia a dia para você viver, para você vencer os gigantes amanhã. Vença as pequenas batalhas do dia a dia para que você possa enfrentar os gigantes depois. Muitas pessoas querem liderar grandes equipes, mas elas não sabem se submeter. Querem liderar grandes equipes, mas não sabem se submeter. Querem ganhar as nações, mas não ganham seus filhos. A gente tem que começar nas pequenas batalhas, no nosso dia a dia. Comece ali. Tem um versículo de Jeremias 12:5 que diz: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você competiu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Como que, se você falhou em pequenas provas que o Senhor colocou na sua mão, se a gente falhou em pequenos desafios do dia a dia, como é que o Senhor vai nos colocar para correr com os cavalos? Para enfrentarmos desafios maiores? Sabe, irmãos, que em cada batalha a gente fale: é uma pequena batalha, mas essa batalha eu vou vencer, porque o Senhor vai me colocar sobre uma batalha maior. Amém? Que em cada desafio que você tiver que correr, você está correndo aquele desafio, você está enfrentando aquele desafio, que você tenha consciência: isso está me forjando, isso está me aperfeiçoando, para que eu enfrente batalhas maiores. Pode ficar de pé no seu lugar agora. E eu queria que você agora pedisse isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero correr com os homens para depois competir com os cavalos. Eu quero ser fiel no pouco. Eu quero, diante dos pequenos desafios, é com meu marido, é com os meus filhos, é na minha constância no devocional, não importa em que seja, que você fale: eu vou ficar aqui no pouco, vou discernir essa batalha. Nessa batalha eu vou vencer, porque o Senhor vai me colocar em batalhas maiores. O Senhor tem projetos maiores para a minha vida. E aquilo que o Senhor colocou na minha mão hoje, Deus colocou uma pessoa para você discipular, seja fiel nisso. Ah, mas é tão pouco, é uma célula só. Seja fiel nessa célula. Discirna a batalha que o Senhor está te dando. Discirna isso que você já recebeu. E corra com os homens, que depois você vai correr com os cavalos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero profetizar sobre essas mulheres, declarando que em nome de Jesus, cada uma de nós vamos amadurecer. Nos leva, Deus, para um próximo nível.
Nos leva para o nível de correr com os cavalos, Senhor. Que sejamos fiéis nos desafios diários que o Senhor colocar nas nossas mãos. Que sejamos fiéis, Deus, nas pequenas batalhas. E que em nome de Jesus possamos vencer essas batalhas. Responder corretamente nessas batalhas. Para sermos colocados para um próximo nível. Eu quero te pedir em nome de Jesus que nossa igreja tenha mulheres maduras. Mulheres cheias do Espírito Santo. Que frutificam para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.